muito quando alguém fala que tem uma amiga de anos, sabe? Anos a fio, e tudo ainda continua lindo. Ou tem vários amigos, sabe? Aquela coisa da tripulação, atravessar o mar de merda. E no final todo mundo continua bem, continua tudo lindo, tudo junto. E aí nessa coisa de sobreviver ao mar junto, se isso fosse um Titanic, eu seria aquela pessoa que morreu afogada dentro do barco, né? Porque dormiu enquanto tudo tá acontecendo. Ah, que essa coisa de amizade forte eu só vi de longe, por causa que a maior parte das amizades que eu vejo acaba por causa de macho. Deixa eu contar uma história. Na época que eu sofria bullying na escola, eu tinha uma quantidade de 0 amigos e eu queria fazer amigos, só que era difícil. A maior parte das pessoas em volta de mim queriam foder comigo. E assim, e uma dessas pessoas, uma se destacou assim de me foder mais psicologicamente falando. Uma menina do nada se aproximou de mim e começou a ter um enorme interesse de fazer amizade comigo. E eu, na carência toda enorme que eu tinha naquela época, porque, né, eu fui lá e aceitei na hora, né, sem checar os precedentes criminais dessa pessoa. Nunca tinha visto alguém tão interessado na minha vida como ela. E eu fui me abrindo. E estranhamente as coisas que eu falava pra ela acabavam vazando no dia seguinte. Eu era sonsa naquela época, sabe? Eu não tava juntando as peças, tipo, contava pra ela e de repente, né? Não, sabe? Como dizer? Eu acho que naquela época eu não tinha maldade no coração, a carência estava falando mais alto, né? Hoje em dia eu também continuo sendo bem bobinha, né? Hoje eu sou ignorante, naquela época eu era inocente. Eu posso tentar defender eu naquela época, mas hoje eu não posso, né? Porque eu já sofri muito, eu deveria ter aprendido com as coisas que aconteceram na minha vida. Já falando isso, acho que eu nem preciso contar o resto da história, vocês já juntaram as peças e já descobriram o que aconteceu. Então, um belo dia nisso aí, eu tava mais mal do que de costume, sabe? Eu tava bem mal, sabe? E aí, os caras que costumavam fazer bullying comigo vieram me encher o saco e eu meio que não reagi externamente, falando. Sabe quando você tá bem, sabe, bem fodida, que pode chegar alguém e te dar uma facada e você não vai, sabe? Porque já tá tudo dolorida, você vai ficar. Tem mais como doer, mais do que já tá doendo. Do nada essa menina vem e aparece e pergunta por que eu tava mal. E aí eu respondi. E aí nesse dia, né? E aí como explicar o que aconteceu? Ela foi lá e perguntou, eu disse. E aí ela deu uns passinhos e foi até lá num canto, né? Lá no perto da porta. E aí eu segui ela. Isso que eu segui ela, eu vi que ela tava conversando com umas pessoas. Aí eu cheguei mais perto. E aí eu ouvi ela falando as coisas que eu tinha falado pra uma outra pessoa. Chegando mais perto, eu vi quem era. Era um dos caras, mano. Ela tava contando o que eu tinha falado pra ela pra um dos caras. O cara viu que eu vi, sabe? Ele viu que eu percebi. Aí ele esticou o pescoço assim, me viu. Aí ele fez uma cara, tipo, vixe. E aí ela viu que ele viu, aí ela pegou e virou a cara e me viu, sabe? Olhou diretamente pra mim. Só deu um sorrisinho, sabe, desconcertado, assim. Sabe aquele sorriso que você dá quando você é pega no flagra, só que você ainda tem esperança de que a pessoa não viu tudo? Aí você finge que nada de ruim tá acontecendo? Ela fez isso. Só que aí ela percebeu, né? Porque eu devo ter feito uma cara enorme naquela hora. Que sim, eu vi. E ela simplesmente fez uma cara de af e saiu. Foi isso que aconteceu, sabe? Tipo, a pessoa que vinha com toda essa, sabe? Com essa coisa de amiga preocupada, que quer saber tudo sobre mim, isso e aquilo. E aí ela pega numa traição. E tudo que ela faz é uma cara de af e sai. Eu fiquei burra. E aí o que aconteceu? Depois disso, ela tentou falar comigo umas 2 vezes, sabe? Normalmente, como se nada tivesse acontecido. E eu ignorei, sabe? Eu não cheguei a brigar com ela, eu não cheguei a fazer nada, sabe? Por causa que, eu era muito bobinha naquela época. E eu fiquei esperando ela me pedir desculpa. E ela não pediu desculpa. Ela só tentou agir como se nada tivesse acontecido. E como eu não estava sendo muito sonsa, como de costume, ela simplesmente, sei lá, ela parou de falar comigo. Simplesmente agiu como se eu nunca tivesse existido, como se aquilo que ela tivesse feito comigo nunca tivesse acontecido. Eu fiquei perdida, sabe? Sim, você vê como é que eu era boba. Eu não entendi o que tinha acontecido direito, sabe? Eu acho que a minha cabeça estava negando o que tinha acontecido, sabe? Negando a possibilidade daquela menina estar me enganando.
Eu só fiquei esperando ela vir pedir desculpa ou vir me dar algum tipo de versão que não era aquilo que eu não estava querendo aceitar que tinha acontecido, sabe? Eu estava querendo pegar o que tinha acontecido como um mal entendido, porque eu não queria perder uma amiga, mesmo aquilo não sendo uma amiga. Mas enfim, só consegui ficar sabendo o que aconteceu comigo naquele momento, só muito depois. E tipo, é muito ruim, muito ruim. Os caras que mexiam comigo, eles, sabe, eles estavam mexendo muito comigo e meio que... Ai, como explicar? Os caras que mexiam comigo queriam saber coisas pessoais de mim pra meio que me torturar, psicologicamente falando. Porque, como explicar? Chegou num ponto de que o que eles estavam fazendo fisicamente não estava mais me torturando. Essa é a palavra tortura, mano. Assim, tinha uma época que eles basicamente estavam gritando no meu ouvido do nada, sabe? Eles apareciam do nada e gritavam na minha cara pra me assustar e me deixar desconcertada. E eu não estava reagindo como eles queriam. Sério, gente, eles faziam coisas assim comigo que hoje em dia eu não sei como é que eu passei por isso e sobrevivi. Não é que eu tava parando de reagir, é que eu me conformei. Não, eu não me acostumei, eu me conformei. Se É que assim, não tem como se acostumar com a dor, sabe? Você continua sentindo dor e a dor ela vai aumentando. O que acontece? Você se conforma que você vai ter que passar por aquilo. E aí você para de reagir por fora, mas por dentro tá doendo. Como eu sabia que eu tinha que ir pra escola, eu tinha que enfrentar aquilo, eu me conformei. Eu vi que eu não tinha como fugir daquilo. Então o que eu ia fazer? Brigar, não resolver, por causa que eu era pequena em comparação a eles, eu era uma, eles eram vários. Então eu, sei lá, me conformei que eu ia ter que passar por aquele inferno. E esses bandidos tiveram uma ideia maravilhosa de descobrir coisas pessoais minhas para aumentar a tortura. De tortura física para tortura psicológica. E aí o plano deles é enviar uma menina para descobrir coisas pessoais minhas. E, tipo, isso me feriu muito pra caramba, por causa que eu tava querendo fazer amizades e eles mandam uma pessoa fingindo ser minha amiga. Não sei se eu nasci com ansiedade ou se eu desenvolvi isso. Eu não sei, sabe? Se eu tivesse escolhido mesmo o curso que eu queria fazer, que era psicologia, talvez eu saberia responder. Mas meio que me desanimaram com isso, falando que eu não ia conseguir nada com isso. E eu acabei desistindo e agora eu estou fazendo um curso que eu odeio. Mas na época de escola eu não sabia o que era ansiedade e eu não sabia que eu estava sofrendo disso. Eu não sabia nada do que se passava comigo. Mas assim, eu tinha crise de ansiedade e como eu não sabia o que era ansiedade, entende? Eu não sabia o que estava acontecendo. O que acontecia? Coloca uma criança com isso numa sala cheia de gente retardada, cheia de gente idiota, sabe? Eu chorava, eu tremia, eu tinha sensações de que eu ia, sei lá, morrer, que eu ia entrar em desespero total. E aí, eles achavam isso engraçado. Eu não sei explicar exatamente o que estava acontecendo lá. Começou assim, né? Eu chorava por causa que alguma coisa tinha me assustado. E aí eles acharam isso divertido. E aí eles começaram a provocar isso, sabe? A vir até mim e colocar eu em situações ruins pra me assistirem rirem, pra me... Por isso que eu tenho tanto medo de adolescente. Eles achavam engraçado aquilo, eles achavam engraçado me ver tremer, me ver, sei lá, eu me perder, eu ficava me sentindo um matador, sério. Aí eu vou ter que editar esse vídeo milhões de vezes porque eu não tô conseguindo falar direito, porque é um negócio muito difícil pra mim. Gente, eu não conseguia me controlar, eu não conseguia controlar as minhas crises de choro, sabe? Não tinha como, eu não sabia que eu tinha isso e eu ouvia o que eles falavam de mim, eles me chamavam de chorona, de fraca, de mimada, dessas coisas, sabe? E eu ouvia aquilo e eu acreditava que era isso que eu tinha, por isso que eu não conseguia me controlar e isso piorava mais ainda a situação. Era duro ver as pessoas rindo disso, enquanto você tá sofrendo. Aí chegou num ponto que eu não tava mais reagindo da forma que eles queriam, sabe? Eu não tava mais entrando em desespero total, por causa que eu simplesmente começava a baixar a cabeça e chorar do que entrar em desespero. E aí vem essa ideia maluca. Pô, sobre a menina, eu sinto ódio, sabe? Ódio é pouco que eu sinto, porque, caralho, como é que uma pessoa aceita fazer isso? Por causa que tem muita coisa na minha cabeça ainda em relação ao que aconteceu. Por causa que eu tava gostando dela, sabe? Ou gostando
da coisa que ela fingia ser pra mim, sabe? Eu tava gostando da ideia de ter alguém que se importasse comigo, que vinha e perguntasse se eu tava bem, o que eu tava sentindo. Ter alguém pra me ouvir desabafar. Essa pessoa que eu tava tendo como base pra mim, um mar de pessoas que estavam me maltratando, e descobri que era só tipo uma espiã pra descobrir as minhas inseguranças, sabe? Tipo, é tudo uma loucura pra mim, sabe? Até hoje eu não sei como encarar isso. Foi muito rápido que aconteceu, mas até hoje mexe muito comigo. E isso que é estranho, porque eu tenho certeza que pra ela e pros caras é tudo uma piada. Não foi uma piada pra mim, até hoje eu sofro com isso. É por isso que eu vivo fazendo, tipo, postagens aí eu começo a falar pra ninguém confiar em ninguém, tipo, pra vocês não confiarem em ninguém e sempre desconfiarem até dos seus próprios amigos. Por causa que eu me fudi fazendo isso. E não foi só essa vez, foi várias vezes. É que essa foi um pouquinho mais complexa, sabe? Eu não quero que ninguém passe por isso. Porque é muito foda, sabe? É muito. Eu não sei explicar. Mexe com a sua cabeça. Sei lá, gente, eu acho que se a pessoa quer ser maldosa, ela consegue. Porque, porra, ainda mais adolescente, por causa que a gente fica preso na escola, a gente fica preso na realidade, não tem como fugir. E se é que nem uma corrida. Eu sinto que a escola é tipo uma corrida. Quando você chega de primeiro lá, você tem que chegar lá e já formar um grupo de amigos e já formar uma base ali. Por causa que se você for tipo uma pessoa que eu fui, que chegar lá e ficar quieto no canto, sabe? Se focar só em estudar, se focar só na própria, sabe, no próprio cantinho, as pessoas vão pra cima de você, por causa que você vai ficar indefeso. Ah, sei lá, nem sei o que falar disso. Eu ia falar mais coisa, eu tinha plano de falar mais coisa com isso, só que eu me perdi completamente, eu até esqueci as coisas que eu ia falar. Ai, pior ainda, meus cílios que tá torto, ó, tem um pra cima, outro pra baixo, deve ter descolado com as lágrimas.